Fala pessoal, beleza? Professor ali aqui na área. Vamos para mais uma videoaula. A gente vai falar nessa videoaula de lei orgânica de Três Rios, né? Vale muito a pena estudar essa lei orgânica, tá? Alexandre, mas eu estudei com fulano, então estude essa videoaula, meu jovem, porque eu peguei as partes mais importantes, aquele conteúdo que as bancas sempre cobram, tá? As bancas sempre cobram, beleza? Vamos lá então. Deixe o seu like, me siga no Instagram, porque vão ter questões, né? E a venda e você vai poder adquirir com um precinho melhor na pré-venda, né? A pré-venda é o quê? É o lançamento. Então, um dia, 2 dias aí, quando a gente lançar, a gente vai botar um precinho melhor, tá bom? E aí depois a gente volta o preço normal, até porque as questões são corrigidas em vídeo e a empresa, né, que a gente hospeda os vídeos, ela cobra um pouquinho caro por isso, tá? Mas a gente vai tentar fazer um precinho bem bacana. Então, vai lá no meu Instagram, começa a me seguir para você participar da pré-venda, caso você tenha interesse. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Deixe seu like e vem comigo. Alexandre, peraí. Esse vídeo serve para mim? Veja bem, se você se inscreveu, vai fazer o concurso 3 Rios? Sim. Você se enquadra nesse perfil? Veja bem, todos os cargos de nível médio completo e nível médio técnico. Então, todos os cargos de nível médio completo vai cair lei orgânica do município, tá? E estatuto. E as aulas de estatuto é a próxima videoaula, então já deixa o like, já se inscreve, clica no link da playlist. Eu vou deixar o link da playlist em ordem para você estudar, tá? Vai ter nos comentários e também na descrição do vídeo, beleza? Então vai ter lei orgânica de estatuto, cai para todos os cargos de nível médio e para todos os cargos de nível superior completo. Então vem com a gente que é certo. Vamos lá então, ó. E quantas questões vão ser? Ambos os casos, tá? Serão 10 questões, cada questão vale um ponto, vale muito a pena estudar. Muito a pena, tá? Porque são 10 questõezinhas, você tem que acertar essas 10 questõezinhas, então vem comigo para a gente pegar. Lembrando, pessoal, que é sempre bom ler a lei orgânica, tá? Você lendo a lei orgânica, você vai pegar outras coisas também, que não são tão frequentes, mas podem vir a cair em prova. O que a gente vai aprender agora é o que mais cai, é o que mais vem. Vamos lá, então. Foca lá na tela. Outra coisa, pessoal, os primeiros artigos, eu não trouxe todos, né? Você vai ver que eu vou pular alguns artigos, obviamente, eu vou trazer aqueles mais importantes. Mas a primeira parte é bem chatinha mesmo, tá? Traz um monte de informação, assim, que não é tão comum em ler orgânica. A gente tem que ler, é bom, né? Assim, vem, né? Mas, né? Pode cair. Então, a gente trouxe aqui. O povo é o sujeito da vida política e da história do município do Três Rios. Então, bem tranquilo, o povo é o sujeito da vida política, né? O povo é o que tem o poder, né? O poder vem do povo. Deveria ser, né? Mas está aqui, a gente tem que levar para a prova. Vamos lá então, o povo. Então, o povo é o quê? É o sujeito da vida política. Por quê? Porque ele que faz parte de toda a política. Seja ele vindo como vereador, como prefeito, se elegendo, ou ele mesmo votando em alguém para representá-lo. E da história do município também. Todo poder emana do povo. Então, todo o poder. Quando a gente fala de poder, a gente sempre associa o povo, tá bom? E o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos na forma da lei. Alexandre, já vinha estudando com você e tem um negócio direto e indiretamente. Bom, a lei orgânica trouxe isso aqui, você vai levar só isso para a prova, tá? Mas isso aqui não necessariamente não está 100% correto. Tem mais uma maneira aqui de o povo exercer o poder, tá bom? Mas está aqui. Como que o povo exerce seu poder? Por meio de representantes eleitos na forma da lei. Ou seja, como que eu, povo lá de Três Rios, exerço meu poder? Simples, votando no vereador, votando no prefeito para me representar. Especificamente vereadores, né? Que fazem parte da casa legislativa. Tá bom? Então, o povo vai se poder dessa maneira. Bem tranquilo, né? Artigo 3º vai falar sobre a soberania popular. Bom, pessoal, isso aqui é muito vago. Isso aqui é muito abstrato. E eu concordo, né? Essa parte aqui, apesar que não, pessoal, apesar que não. Essa parte de baixo não. Só essa é uma soberania popular, o que que é isso? Então é meio abstrato mesmo esse conceito, tá? Se você tem dificuldade, não é normal, é isso mesmo, é meio abstrato, é meio vago, né? Não é concreto, né? A soberania popular, ou seja, o poder do povo, ele se manifesta na sua plenitude quando todos são assegurados condições dignas de existência, e será exercida como? Ou seja, todos são assegurados condições dignas de existência, e será exercida como? Como que o povo exerce a soberania popular em sua plenitude, ou seja, no 100%? É quando ele mesmo vai decidir. Aqui a gente diz que que é o povo exerce diretamente, né? Apesar de não estar escrito aqui, não precisa anotar,
Aqui você vai notar na sua plenitude, a soberania popular. Ou seja, ele mesmo vai decidir. Como? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto, que é o voto, pessoal. Resumindo, o voto. Sufrágio universal é o voto, tá? É o voto, o direito que você tem de votar e também ser votado. Por isso que está escrito aqui, pelo voto secreto, que aqui seria o direito só de você votar. Tá bom? O sufrágio universal é o direito que você tem. Qualquer um pode ser candidato a vereador, por exemplo, né? Pelo plebiscito, aqui quando vai decidir algo, né? Por exemplo, querem, sei lá, privatizar uma praça não, um parque, né? Sei lá, e aí vai pedir a opinião do povo. Aí o povo decide, vai lá e decide se quer ou não. Ele que decide de fato, antes de acontecer. No referendo é a mesma coisa, só que é depois que acontece. Não entendi. Vou explicar. Aqui, no caso, o parque, no nosso exemplo hipotético, o parque ele já foi privatizado, só que o povo não gostou. O povo começou a reclamar. Ele vai fazer um referendo para ver se o povo quer realmente o parque privatizado ou não. Tá? E aí ocorre depois do acontecimento. Pela iniciativa popular no processo legislativo, o processo legislativo é um procedimento, é uma coisa que acontece dentro da Câmara. E sim, a iniciativa popular pode fazer acontecer isso. Como? Quando a iniciativa popular propõe uma lei, tá? Ela propõe uma lei e essa lei tem que ser votada na Câmara. A gente vai ver mais à frente que vai ser 5% dos eleitores podem propor uma lei. Vai fazer um abaixo-assinado, tipo um abaixo-assinado lá, para propor uma lei. É a maneira da soberania popular, na sua plenitude, ser exercida, viu? E pela participação popular em conselhos deliberativos. São conselhos municipais, né? Aí tem vários conselhos que podem ser criados, que não cabe para a gente a isso. Estudar especificamente isso. O conselho é o quê? É um grupinho, conselho de educação, conselho de saúde, é um grupinho que é responsável por algo, né? Por dar opiniões a respeito de algo, tá bom? Vamos lá, então, beleza. Artigo 4º. O município de Três Rios é integrante do Estado do Rio de Janeiro. Óbvio, né? O município do Rio ele faz parte do Rio de Janeiro, do Estado, né? E da República Federativa do Brasil. Também é óbvio, né? Ele faz parte do Brasil. E se compromete e o proclama manter em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro. E significa que nunca, em nenhuma hipótese, Três Rios vai se desmembrar e querer se tornar um novo país, tá? Existem alguns estados do Brasil, né, lá no sul, que querem, né, que não é que querem, né, pessoal, óbvio que eles não querem, mas existem algumas pessoas que querem que o estado lá do sul lá se desmembre e vire um novo país, tá bom? Seria mais ou menos aqui no município, não pode, tá? Quais sejam esses valores? A soberania da nação num todo, lembrando que a soberania é sempre da nação e do povo, tá? O município ele não é soberano. Soberano é o quê? É um poder maior, tá? A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. O pluralismo político é o respeito às ideias diferentes, né? Como, por exemplo, você é mais de esquerda, você é mais de direita, né? Não tem nada a ver. Pluralismo político, respeito às ideias diferentes. Tudo em busca de uma sociedade livre, justa e solidária e isenta de preconceitos, tá bom? Aqui é decorar. Eu marquei aqui os pontos mais importantes que a banca gosta de brincar, tá bom? Então, isso tudo é os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado, tá bom? A gente chama de valores fundamentais, né? Beleza, vamos continuar. Artigo 6º. Aqui, novamente, pessoal, é muito vago, é umas coisas meio boba mesmo. Todos têm direito de viver com dignidade. Beleza, né? Autoexplicativo. Nem sempre as pessoas vivem com dignidade, né? Com o mínimo aí de existência, saúde, educação, alimentação, né? Nem todo mundo, mas tudo bem, aqui todos têm direito. É dever do município. Então, o município tem que fazer o quê? Garantir a todos qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando-lhe educação, serviço de saúde, ou seja, educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, saneamento básico, suprimento energético. Nossa, isso aqui é diferente, hein? Drenagem, nossa, trabalho remunerado, lazer e atividades econômicas, devendo as dotações orçamentárias, ou seja, o dinheirinho, contemplarem diferencialmente tais atividades segundo plano e programas de governo. Bom, então, como o governo lançar um plano, um programa a longo prazo, ele tem que focar nisso aqui: educação, saúde, alimentação, tá? Essa informação é importante? É importante. Eu acredito que não vai cobrar, mas é importante sim, tá bom? Então, o município vai, né, garantir, pelo menos isso aqui, né, garantir a qualidade de vida compatível, né, assegurando a educação e tudo mais.
Vamos para o artigo 7º. O município de Três Rios vai garantir a plenitude dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal. São vários direitos, né? E garantias aí individuais. O direito, né? Tem vários direitos, né? Bem como quaisquer outros decorrentes dos regimes, princípios que elas adotarem, daqueles que constarem de tratados internacionais firmados pelo Brasil. Alguns direitos, pessoal, são vindos de tratados internacionais. Tá? E aí, obviamente, o município vai garantir. Vai garantir. Precisava estar aqui? Não. Isso aqui não precisava estar aqui. Por quê? Porque a Constituição Federal já diz isso. A Constituição Federal já traz os seus direitos e garantias individuais e coletivos. Tá? Direitos individuais e coletivos, direito a sindicalizar, direito a DCC, por exemplo, né? Exemplo mais hipotético. Claro que tem vários direitos, não são só isso, tem inúmeros direitos. Então, não precisava estar aqui, porque a Constituição já traz isso, tá? Mas está aqui, tudo bem, acrescentado aqui. Vamos para mais coisinhas aqui, que seriam desnecessários. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do seu nascimento, da idade, etnia, raça, cor, sexo, opção sexual, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou por qualquer particularidade ou convicção. Ou seja, ninguém será discriminado em hipótese alguma. Aqui trouxe vários exemplos, tá? Só que isso aqui é exemplificativo, né? Não é um rol taxativo. Ou seja, não é só isso aqui. Qualquer tipo de discriminação. Aqui só tem alguns exemplos. Agora, esse parágrafo segundo aqui é bem interessante, porque olha só que diz: o município vai estabelecer sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais previstas em lei. O que isso significa? Significa, se alguém praticar um racismo, por exemplo, qualquer discriminação daqui de cima, além de sofrer criminalmente, ou seja, o Estado punir, você vai ser preso, pagar uma multa, né? O município ele está falando aqui que ele pode criar uma sanção administrativa. O que ele pode criar de sanção administrativa, pessoal? Sei lá, elevar o IPTU, cobrar uma taxa, entendeu? Ele pode criar uma sanção administrativa, beleza? É uma punição aí, uma multa, tá? Não prender, óbvio, né? Que prender é coisa de judiciário, mas ele pode fazer algo relacionado administrativamente, tá? Tipo assim, proibir de uma licença de táxi, né, de ser taxista na cidade, ou de prestar algum serviço, ou daquela empresa, daquela pessoa, né, que cometeu alguma discriminação, não poder licitar com o município, tudo isso ela pode fazer, o município pode fazer. No serviço público serão proibidas diferenças salariais para trabalho igual. Então, se tem um trabalho igual, não pode ter diferença de salário. Assim como o critério de admissão e estabilidade profissional discriminatórios, né? Ah, a gente vai só botar, sei lá, imagina um preconceito brabo aí para admitir no concurso, por exemplo, né? Por qualquer dos motivos previstos para o primeiro, tem as qualificações personais para da lei, obviamente. Vamos lá. As omissões do poder público, ou seja, se o poder público não faz nada na esfera administrativa que torne inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão supridas no prazo fixado em lei sob pena de responsabilidade da autoridade competente. O que isso quer? Exemplo. O exemplo prático aqui, que já foi remediado, vamos dizer assim, direito de greve do servidor público. Lá na Constituição Federal está escrito assim: o direito de greve, né, resumindo, né, pessoal, não precisa com essas palavras. O servidor público tem direito à greve que será estabelecida na lei, né? Ou seja, vai ter que ter uma lei dizendo como que o servidor público vai exercer o direito de greve. Então, o que a Constituição Federal diz? Que tem direito à greve. Que o servidor público pode fazer. Só que vai ter que ter uma lei dizendo como que vai fazer. Só que essa lei nunca foi criada, tá? Eu estou falando aqui numa esfera federal, tá bom? Aí imagina algo parecido aqui na esfera municipal. Um direito que traz a lei orgânica, que depende de lei e não pode exercer porque a lei não foi criada ainda, tá? E aí o que acontece? Muitos mandados de injunção. Olha só o que é mandado de injunção. Mandado de injunção é quando eu peço ao judiciário, olha, eu quero exercer o direito de greve, eu sou servidor público, porque a Constituição diz que eu tenho que exercer. E eu não posso sofrer porque o Poder Legislativo não criou essa lei. E aí, o Poder Judiciário cede, tá? Cede o meu direito de greve, tá bom? Porque eu não posso sofrer, porque o poder público, né, o poder judiciário, o poder legislativo, ele não criou essa lei. Então, trazendo aqui para o município é a mesma coisa. Imagina que a lei orgânica traz um direito que você pode exercer, só que depende de uma lei para regulamentar, para como você vai exercer. E aí, ao invés de você entrar numa discussão, entrar no poder judiciário, na justiça,
você pode entrar na própria administração, na esfera administrativa, na própria prefeitura, com um processo. Ó, eu quero exercer esse direito aqui, não tem lei ainda porque a Câmara não votou nenhuma lei, beleza? E aí o quê? Serão supridos no prazo fixado em lei, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, se a autoridade não me der esse direito, ela pode sofrer sanções após requerimento do interessado. É óbvio que eu tenho que requerer, né? Eu tenho que pedir. Sem prejuízo da utilização do mandato de injunção, ou seja, sem prejuízo de eu entrar na justiça pedindo para exercer esse direito, ação de inconstitucionalidade, sem prejuízo de alguém botar, né, uma ação de inconstitucionalidade, e as medidas judiciais, que seria, né, ação normal, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido, que você volta um pouquinho, para a gente pegar o raciocínio. Outra coisa também é que são assegurados a todos, independente do pagamento de taxa, ou seja, é grátis, emolumentos ou garantia, né? O direito de petição ou representação, obtenção de certidões de repartição de pública para defesa do direito. Ou seja, o que é isso? É petição, pessoal. Simplesmente assim, eu quero saber, nada consta à prefeitura. Teoricamente, não se paga para tirar nada consta da prefeitura. Porque eu quero saber se eu devo alguma coisa à prefeitura, tá bom? Então, é o direito que eu tenho de pedir aí, petição, é o direito de pedir à prefeitura, por exemplo, alguma informação, tá? Para exercer algum direito, tá bom? Obtenção de certidões públicas para defesa do direito, né? Imagine o seguinte, imagine sei lá, que a prefeitura está me cobrando IPTU, que eu não paguei. E eu chego para ele e falo assim, ó, eu chego lá no protocolo e falo assim, ó, eu quero a relação de todos os meses, todos os anos que eu paguei IPTU. Aí eles são obrigados a me dar essa certidão para a defesa do meu direito, tá bom? São gratuitos para reconhecimento dos pobres, aqui é somente para os pobres, o sepultamento e o procedimento específico em cemitérios públicos do município. Ou seja, para morrer não precisa pagar, né? Eu sempre levo essa dica, para morrer não precisa pagar. Aos beneficiados por este artigo não se lhe considerar perpetuidade de sepultura. Perpetuidade é aquele que você compra jazido, né? Jazida? Esqueci o nome daquilo. Que você compra lá Você compra o túmulo lá e aquele é seu para sempre, vai passar de geração para geração, tal. Essa não vai ser perpétuo, tá, pessoal? Tá, pessoal? Para morrer não vai pagar nada, mas também pro pobre não vai pagar nada, mas também não vai ser para sempre. Ou seja, vai tirar lá, depois bota outro morto lá. Enfim, vocês entenderam. Tá bom? Então, isso aqui tá tudo na Constituição Federal, pessoal. Não deveria nem estar aqui, isso não é comum, mas está aqui. O procedimento administrativo, ele vai obedecer os princípios constitucionais do quê? Procedimento administrativo é o quê? É tudo que ocorre dentro da prefeitura. Procedimento administrativo. Vai obedecer os princípios constitucionais da legalidade, ou seja, tem que agir conforme a lei. Moralidade tem que agir conforme a moral. Impessoalidade tem que ser impessoal. E publicidade tem que ser público. Então, todo procedimento administrativo, qualquer procedimento que está dentro lá, né? O que é um procedimento administrativo? Sei lá, alguma coisa que você pediu. Você pediu uma isenção lá na prefeitura, você pediu nada consta, você pediu alguma coisa lá na prefeitura que tem um protocolo, vai rolar um procedimento lá dentro, tá bom? Então tem que respeitar isso tudo aqui. É bom que vocês decorem. Isso aqui a gente aprende mais à frente também. Nenhum outro artigo. Ninguém será discriminado ou prejudicado pelo fato de haver litigado. Litigado é o quê? É como se fosse uma. Vou explicar. Ou está litigando, né? Com órgãos municipais na esfera administrativa ou judiciais. É como se você tivesse na disputa, né? Imagine assim, eu entrei na justiça na prefeitura porque a prefeitura cometeu alguma irregularidade, eu entrei na justiça com ela, né? Entrei com uma ação contra ela, por dano morais, dano civil, né? Eu tô litigando com ela, né? Eu entrei com uma ação contra ela. Tá bom? Então, isso é litigar. E eu não vou ser prejudicado por isso. Vamos supor que foi aprovado no concurso, foi aprovado no processo seletivo. Aí pode ser que a prefeitura venha assim: opa, esse cara aqui, ele entrou na justiça contra a gente. Não, ele não vai tomar posse, não. Não pode. A própria lei orgânica diz: ninguém será discriminado ou prejudicado por estar litigando ou por ter litigado, tá? Ou seja, por estar numa ação ali contra o município, tá bom? Vamos continuar. Aos litigantes e aos acusados em processo administrativo, o poder público vai garantir o contraditório e ampla defesa, né? Óbvio, né? Qualquer coisa que haja um processo administrativo vai ter sempre o contraditório e ampla defesa, que é o direito que você tem de se defender. Vamos continuar. Mais uma coisinha que não deveria estar aqui. Todos têm direito de receber, no prazo, informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral acerca de atos, projetos do município, bem como o respectivo órgão de administração pública. Foi o que eu falei para vocês. Todos têm direito de receber informações pessoais, tá? Ou coletivas aí
a respeito do município. Exemplo, vamos supor que tem uma licitação para reformar uma escola lá perto do meu bairro. E eu quero saber o valor da licitação. Não tem lá escrito o valor da licitação. Eu vou lá na prefeitura e vou pedir, ó, quero saber o valor da licitação daquela, né? Quem faz isso? Porque ninguém tem tempo para fazer isso, né? Nós, cidadãos, trabalhadores, não tem tempo para fazer isso. Quem geralmente faz isso são jornalistas, né? São associações que fazem isso, tá? E aí a prefeitura, no caso, é obrigado a passar essas informações, tá bom? E o município vai instituir um sistema municipal de creches e educação infantil. Beleza, bem prático. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelo poder público, ou seja, você servidor público, pode se filiar a um sindicato sem problema algum, tá bom? E você também tem direito à greve. Os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista serão representados na proporção de 1/3 nos conselhos. O que é isso, Lê? Empresas públicas e sociedade de economia mista são empresas estatais. Empresas estatais. Ou seja, são empresas que o município cria. Ele pode criar uma empresa pública ou pode criar uma sociedade de economia mista. E quem trabalha lá é chamado de empregado público, ele entra por concurso também. Tá. Conselho. Quem é o conselho? O conselho é o grupo de diretores. São o grupo, no caso da sociedade de economia mista, que tem ações. No caso das empresas públicas, é o grupo ali que representa aquela empresa, aquela sociedade de economia mista. Beleza, é um grupinho. Beleza. Geralmente tem um poder aquisitivo maior. E está falando aqui que pelo menos 1/3 vai ter uma proporção dos empregados, pelo menos 1/3 nos conselhos, ou seja, 1/3 dos conselhos, tá? Que geralmente é a diretoria, vai ter que ter 1/3 vai ter que ser de empregados, tá bom? Para defender os seus direitos também, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, agora, agora a gente vai, acho que por de fato, né? De fato, a lei orgânica, que deveria começar aqui, tá? Então vamos lá então. Agora essas partes são extremamente importantes. Repito, essas partes são extremamente importantes, tá bom? O município de Três Rios é uma unidade do território do estado do Rio de Janeiro, ou seja, faz parte do Rio de Janeiro, sim, dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Tem que levar para a prova essas autonomias. O que é isso? Quer dizer que ele é autônomo, politicamente, administrativamente, financeiramente. Ele não depende do Estado do Rio de Janeiro, não depende da União, não depende de outro município. Autonomia política por quê? Porque tem seus próprios políticos. Você vai levar assim para a prova, tá bom? Ou seja, tem seu próprio vereador, seu próprio prefeito. Beleza. Administrativa por quê? Porque tem sua própria administração. Você, por exemplo, deve estar prestando concurso para a área administrativa. Se você chegar lá, tem lá a prefeitura administrando a cidade, com seus servidores. Não precisa do Estado do Rio de Janeiro, não precisa da União. E financeira, porque tem seu próprio dinheirinho. A gente paga IPTU, que é o imposto municipal, ISS, que é o imposto municipal, ITBI, que é o imposto municipal, as taxas, tá bom? Tudo isso é um dinheirinho, ou seja, o município é autônomo financeiramente. Alexandre, mas tem os repasses constitucionais, que a Constituição diz, manda dinheiro para o município. Exemplo, o IPVA. O IPVA, 50% do IPVA, imposto estadual, pertence ao município. Sim, mas isso é porque a Constituição sabe que o município é o que mais faz, tá? Porque o município está mais presente na vida do cotidiano, na vida das pessoas. Então, a própria Constituição diz que tem que ser, que tem que dar metade do município. Então, isso não torna o município dependente do Estado. Não torna, tá bom? O município ele é independente, ele tem autonomia financeira. Aí você vai para a prova. Beleza. Não vai criar pelo em uva, né? Outra coisa que despenca em prova demais é os poderes do município, independentes e harmônicos entre si, eles são independentes, são harmônicos, né? O legislativo e o executivo. Aí você deve estar pensando, pois, Alexandre, está faltando um que é o judiciário. O município não tem poder judiciário, você vai levar isso para a vida, meu jovem. Mas, Alexandre, lá tem um fórum. Sim, mas o fórum, a polícia militar, o corpo de bombeiro, tudo isso, não, a estrutura ali judiciária daquele fórum, isso tudo faz parte da estrutura do Estado do Rio de Janeiro, né? No caso, a estrutura judiciária do Poder Judiciário, tá bom? Então, isso tudo faz parte do Poder Judiciário ali do Rio de Janeiro, e não do município. O município não tem poder judiciário, beleza? Tanto é que as pessoas que trabalham lá são regidas por estatuto do Estado e não do município. Veja você. Então, os poderes do município são só dois, né? Legislativo e executivo? Exatamente.
são outra coisa que despenca. São símbolos do município. A bandeira, o brasão e o hino de Três Rios, óbvio, tá? Eu sempre falo que é BBH, Banco de Belo Horizonte, bandeira, brasão e hino. Ou então cante a musiquinha, ó. Pegue a bandeira, mostre o brasão e cante o hino. Pegue, mostre e cante. Pegue a bandeira, mostre o brasão e cante o hino. Beleza, você tem que memorizar isso aqui. Isso aqui é memorização. Precisa saber como que é a bandeira? Não. Precisa saber como que é o hino? Não, porque não está na lei orgânica, tá bom? Só está aqui mesmo. E nem como é o brasão. A lei poderá criar novos símbolos e modificar os atuais. Sim, então tá beleza. A própria a lei orgânica deixou uma margem aqui para a lei até mudar os atuais, né? Mas o que você vai ler por é o que está aqui. Vamos continuar. Vamos falar sobre distritos, né? Outra coisa que despenca em prova é distritos, que pega muita gente. O município, pessoal, é dividido em distritos, tá? Distrito é uma divisão maior, né? A gente sabe disso. Por exemplo, eu tenho aqui o município, dentro do município tem vários bairros, tá? E aqui eu posso dividir em distritos também, que é uma divisão maior. E dentro de um distrito tem vários bairros, tá? Só para você situar aí, você entendeu, né? Beleza, o município é dividido em distritos. Top. Você vai levar para a prova o que está escrito aqui. Se cair isso literalmente na sua prova, tá certo. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Como assim, Aline? Pessoal, o município ele é dividido em distritos, certo? Mas ele também tem vários bairros, não tem? Tem. Tem um bairro aqui, vários bairros. Você mora em algum bairro, cara. Se você mora em Três Rios, você tem que morar em algum bairro. Top, ali. Só que tem um bairro que é onde fica a sede do município. O que é isso? A prefeitura e a câmara. Ah, Alexandre, você está falando da cidade. Exatamente, você acabou de matar o negócio agora. Como? Olha só que. Ou centro, né? Tá falando do centro. Centro, cidade. Ó, vamos supor que é aqui, ó. Aqui, neste bairro, está a sede do município. Aí ele vira gourmet, né? Ele muda o nome, ele deixa de ser bairro, ele vira cidade, né? Então, a sede do município dá o nome e tem categoria de cidade, tá? Então, a sede do município é aqui na cidade de Três Rios, tá bom? Então, o mesmo nome, tá bom? Então, é o município de Três Rios e a cidade de Três Rios, tá? Por quê? Porque é ali onde está a sede, tá bom? Vamos continuar. Distrito é a parte integrante do território municipal com nome, denominação própria, ou seja, com nome próprio, né? Cada distrito tem seu nome. Essa lei orgânica ela não trouxe o nome dos distritos, né? Geralmente traz e cai muito em prova, mas não trouxe, não tem aqui o nome do distrito. É facultada a descentralização administrativa com a criação de administrações distritais por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo. Tudo que tem a ver com distrito é lei que vem do Poder Executivo. O que é descentralização? Pessoal, descentralização é descentralizar. Eu tenho um município que toma conta do. Eu tenho um prefeito que toma conta do município todo, né? Mas eu posso descentralizar esse poder todo, né? Ou seja, ao invés de controlar tudo, eu vou criar vários distritos. Vou botar alguns administradores, a gente chama de subprefeitos, né? Ou seja, eu botar alguém lá para administrar esses distritos. E aí eu descentralizo. Ao invés de um só, que sou eu, estar administrando tudo, eu divido em vários distritos e boto lá um em cada distrito. Então vai ser uma pessoa ali administrando cada distrito, tá bom? Exemplo, um grupinho de pessoas, né? Ou seja, cada distrito vai ter uma administração. Ao invés da prefeitura administrar tudo, ela vai criar várias administraçõezinhas, sub-administrações, né? Para os distritos, para administrar o distrito. Vamos continuar. Isso aqui também despenca em prova, ó. Assim, de vez em quando cai, né? Bairros. O que é bairros? São porções contínuas e contíguas do território sede e possuem denominação própria, ou seja, possuem nome próprio. Cada bairro possui seu nome. Isso é óbvio, né? Nome próprio. Cada bairro possui seu nome. Você sabe o que é porções contínuas e contíguas? Contínuas, pessoal, é que continua, né? É que tem um espaço. E contíguas quer dizer que é do ladinho. Então, olha que interessante. Se eu tenho aqui uma cidade de Três Rios, que é a sede do município, que dá o nome, por isso que se chama Três Rios, né? Cidade de Três Rios. Tudo que está do ladinho dessa cidade é bairro. Sacou? Então, bairro é tudo menos a cidade de, de Três Rios, porque cidade é cidade, né? E contínuas quer dizer que tem um espaço. Beleza.
Vila será constituída na porção contínua do distrito. Então, vila seria porção contínua do distrito e possui nome próprio. Possui um nome, né? Vila seria algo maior que uma cidade, maior que um bairro, pessoal, e menor que uma cidade, né? Seria mais ou menos isso. Fica ali no meio. Mas dizendo que é porção contínua do distrito. Tá, beleza. Então é isso, é isso. Leva a prova isso aqui. Cada lei orgânica traz de um jeito, isso aqui é um jeito totalmente diferente. Então, vila será constituída de porção contínua de distrito, né? Como se fizesse parte aí do distrito. A criação, organização, supressão, fusão de distrito, ou seja, para eu criar, para eu acabar com o distrito, para eu juntar um distrito de outro, eu preciso sempre de lei. Isso é fato, né? Lei. Então, precisa votar na Câmara. Após a consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas. O que que é? Um plebiscito, aquela população ali que vai ter a divisão, vai ter a criação de distrito. Beleza? Bem tranquilo, né? Vamos continuar aqui, tem muitas coisas aqui. Bom, pessoal, a gente vai agora para a competência privativa do município. O que é competência privativa do município? Eu tenho duas competências. A competência privativa do município, tá? Volta para mim aqui. E tem a competência comum. A privativa do município são coisas que só o município faz. A competência comum são coisas que o município faz com a União, o Estado, enfim, faz tudo junto. Quando é competência privativa do município, geralmente é aquela coisa que a gente vê no dia a dia, é uma coisa local, tá? Quando é competência comum, é uma coisa mais abstrata, é uma coisa que todo mundo faz. Ah, proteger o meio ambiente. É a competência do município só ou de todo mundo? Todo mundo, tá bom? Então a gente vai ver aqui a competência privativa, vou fazer mera leitura algumas vezes. Legislar, ou seja, criar leis sobre assuntos de interesse local. Quem vai fazer isso? O município sozinho vai fazer isso. Para que o Estado do Rio de Janeiro, para que a União vai criar lei para coisa municipal? Ela cria uma lei mais genérica, né? Suplementar a lei federal e a lei estadual no que couber, ou seja, a lei federal e a lei estadual deixam uma margem para o município regulamentar. Elaborar o plano plurianual e o orçamento anual, ou seja, o plano para gastar o dinheiro do próprio município. Prover limpeza das vias, logradouros públicos, remoção do destino do lixo domiciliar ou não, ou do lixo hospitalar, ou seja, do lixo. Tem a ver com lixo? Tem. É o município que vai fazer. Geralmente ela faz uma licitação para uma empresa fazer para ela. Fiscalizar os locais de venda, peso, medida, preço e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a lei federal pertinente, ou seja, tem uma lei federal que vai dizer, né, como que vai fazer isso. Quem vai fiscalizar geralmente é o município. Fixar e sinalizar zonas de silêncio, trânsito e de tráfego em condições especiais, né? Um evento, uma festa, e aí não buzine, essas plaquinhas não buzine, quem vai definir vai ser o município. E numa festa aí, a mudança de trânsito, né? Fechar uma rua, abrir outra, isso tudo tem a ver com o município. Outra coisa que despenca em prova, se tratando aí de competência do município, privativa, só o município faz, regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar. Isso tudo aqui, pessoal, bota meio. Ou seja, ou o município faz, ou o município, alguém faz, né? Uma licitação, por exemplo, e ela fiscaliza, tá? Então é isso. O quê? Carros de aluguel, inclusive taxímetro, ou seja, táxi. É o município que faz? Não, geralmente o município concede para alguém fazer, e depois ela fiscaliza. Funerários e cemitérios, geralmente também concede, né? Ou seja, funerário e cemitério é município, é competência privativa do município. Mercados, feiras e matadouros. Isso aqui também é competência privativa do município, só leva para a prova que está aqui. Que antigamente, né, esse ponto aí só o município fazia, hoje todo mundo faz, né? Existe mercado, não precisa ter mercado municipal, mercado normal, né? Construção e conservação de estrada, ruas e vias e caminhos municipais, óbvio, município. O serviço de iluminação pública é o município, então, competente pela iluminação pública. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Então, tudo que haver propaganda, cartazes, é competência aí do município regulamentar, criar lei, fiscalizar, tá bom? Fixar os locais de estacionamento de veículo, né? Óbvio, se está no município, é do município. Estabelecer as servidões administrativas necessárias à realização do seu serviço, inclusive a dos seus concessionários, que geralmente é o concessionário que faz isso. O que é servidão administrativa? Imagine você tem uma fazenda, né? E aí precisa passar um novo cano de água que vai trazer água para o município. E aí vai passar pela sua fazenda aí. Isso é servidão administrativa, tá, pessoal? Isso, ou seja, você vai ter que passar, você não pode se opor a isso, tá?
Só se houver um prejuízo que você tem direito à indenização, tá bom? É como se fosse aquelas torres elétricas, né? Aquela torre grandona. Aquilo é uma servidão administrativa federal, tá? Porque geralmente cruza estado a estado, né? E aí você não tem opção de, não quero que passe os fios aqui perto da minha propriedade, não. Você não tem opção. É imposto a você. É uma servidão administrativa, tá bom? Ou seja, é uma coisa que tem que ser feita. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, né? Desapropriar um terreno, uma casa. Isso aqui são situações bem específicas, né? Então pode sim por meio de desapropriação. Vamos continuar. Quando impõe, né? A você. Agora, vamos ver a competência comum. Ou seja, a competência comum é a competência do município, da União e do Estado, do Rio de Janeiro, no caso, tudo junto, tá? Na forma prevista em lei complementar federal. Olha só que dá uma ideia. Isso aqui dá uma ideia, pessoal, de todo mundo faz, tá? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Todo mundo faz. Será que só o município que vai conservar? Quer dizer que o Estado de Janeiro pode sair quebrando tudo? Não, né? Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Todo mundo faz. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico e cultural. Tem a ver com cultura? Tem. Meio ambiente? Tem. Meio ambiente. Letra horrível, né? Meu Deus. Meio ambiente. Então, é coisa de todo mundo faz, é coisa de competência comum. Fomentar a produção agropecuária, isso aqui cai muito em prova, tá? E organizar o abastecimento de gêneros alimentícios, todo mundo, comum, tá? Comum. Promover programas de construção de moradias, melhoria de condições habitacionais de saneamento básico, todo mundo. Dá uma ideia de só o município, mas é todo mundo, tá? Por isso que eu trouxe aqui. Então, aquela Minha Casa Minha Vida, aqueles projetos, pode ser só o município, né? Pode ser o município com parceria com o Estado, com a União, geralmente é assim, tá bom? Mas é uma competência de todo mundo vai promover isso aí. Pode ser só o Estado. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração, direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Então é todo mundo, veja bem. Estabelecer e implementar política de educação para a segurança no trânsito não é criar leis de trânsito, pessoal, é implantar política de segurança, de educação para a segurança no trânsito, é comum. Prestar socorro às populações atingidas nos casos de calamidade pública, comum, todo mundo vai fazer isso, tá? Tanto que muitas vezes usa-se o avião, o helicóptero da Polícia Militar, que é do Estado, ou do Exército, que é do União, por exemplo. Bom, a gente viu a competência aí privativa, só o município faz, é a competência comum, tá bom? Agora a gente vai ver o que é vedado ao município. São 4 coisinhas aqui básicas, bem tranquilas, para você entender. Vedado ao município quer dizer que o município não pode fazer. O que o município não pode fazer? Juntar com a igreja ou atrapalhar a igreja. Então não pode nem ajudar e nem atrapalhar a igreja. Pegou? Pegou. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, ajudar eles, embaraçar-lhe o funcionamento, ou seja, acabar com eles, ou manter com eles ou seus representantes, pastores, padres, relações de dependência ou aliança, ou seja, se unir a eles. Ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Na forma da lei, tem que ter uma lei para dizer. Ou seja, não pode nem se juntar e nem atrapalhar a igreja. Eu sempre falo isso, não pode nem ajudar nem atrapalhar. Beleza, mas pode ter uma lei que comente assim, ó, o município, visando aí vários projetos de uma igreja, por exemplo, pode emprestar o veículo do município, dele mesmo, né, com seus servidores, para levar mantimentos da igreja até o local ali para dar comida para os próprios, por exemplo. Exemplo hipotético, totalmente hipotético, nada a ver. Você entendeu? Nesse caso pode, porque tem uma lei dizendo que pode, tá? Então é exatamente isso. Recusar fé aos documentos públicos. O que é isso, professor ali? Ou seja, imagine que ele peça, né, a minha identificação. Eu preciso de identificação e a gente sabe muito bem que passaporte, carteira de habilitação, tudo isso é identificação. Eu não preciso do meu RG, porque já é definido que o RG, ou a carteira de habilitação, é comprovante de identificação. E aí eu tiro uma xerox, não, tem que ser RG. Ne- Pode até pedir o número do RG, beleza, né? Da sua identidade. Mas como identificação, eles têm que aceitar ou nem se negar. Então, eles não podem recusar fé a um documento que é público. Uma procuração, por exemplo,
Eu não posso ir lá, mas o advogado pode. Aí ele fez uma procuração para dar os poderes ao advogado, para o advogado me representar. Isso tudo ele tem que respeitar, essa procuração, é documento público, tá bom? Não pode recusar a fé, ou seja, ele não pode não aceitar. Vamos continuar. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, não pode ter diferença entre brasileiros, tá? É, ou seja, isso está na Constituição Federal também. Ou seja, abrir um concurso só para quem mora em Três Rios. Não pode, pessoal, não pode. Eu sei que muita gente reclama lá daquele pessoal lá do, esqueci o nome agora, gente, agente comunitário de saúde, né? Mas, pessoal, aquela ali é uma situação totalmente diferente, tá? Eu nem quero falar sobre isso, não, mas de vez em quando vem a baila aí. O pessoal comenta muito sobre isso. Mas em outra oportunidade a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas, de modo geral, não pode. Por quê? Porque o agente comunitário de saúde deveria morar no bairro, né? Daquele município, comprovado, inclusive. E é uma situação bem, bem esquisita que vai um pouquinho de encontro a isso aqui de fato, tá? Mas é uma outra história. Ó, criar distinções entre brasileiros não pode, ou preferência. Abrir o concurso só para quem mora em Três Rios, não pode, é brasileiro. Se você mora no exterior ou mora aqui, é brasileiro, você pode fazer o concurso, não há problema. Subvencionar, ou seja, ajudar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pelo rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartaz, anúncio ou outro propaganda, qualquer propaganda. Propaganda político-partidária ou objetivos estranhos da administração ou interesse público. Não entendi. Imagina eu, prefeito, eu pego o dinheiro da prefeitura, dos cofres públicos, para fazer propaganda política, seja do meu partido, seja minha também. É por isso, pessoal, que quando faz escola e tudo mais, que você vê na TV, está escrito assim, ó, o município de Três Rios fez 14 escolas, sei lá, o posto de saúde, blá, blá, blá. Mas quem fez? O município de Três Rios. Não poderia falar assim, o prefeito, o professor Alê fez. Não poderia. Porque isso aí seria o quê? Seria usar recurso público, né? Propaganda para você se vangloriar, né? Para você fazer propaganda sua, né? É estranho a administração pública, obviamente. Vamos continuar. Foi o que eu falei com vocês, ó. A administração pública do município, ou a prefeitura, né, pode-se dizer, vai obedecer os princípios da. Isso aqui despenca em prova, meu filho. Legalidade, ou seja, vai agir com legalidade. Moralidade, vai agir com moralidade. Impessoalidade e publicidade. Legalidade é agir conforme a lei. Moralidade, pessoal, é agir conforme a moral. Eu não entendi ali. Um exemplo de moralidade, vou falar bem rápido, né? Imagine o prefeito querendo comprar novas poltronas. Faz a licitação, escolhe o melhor preço, o preço que está lá embaixo, beleza, tudo bonitinho, licitação top, e aí comprou. Olha, isso não tem nada de ilegal, não tem. Mas de repente pode ser imoral. Como? De repente, pessoal, ele comprou esse estofado aí, esse sofá lá para a prefeitura, no período de pandemia, no período que deveria economizar para comprar vacina, por exemplo. E aí, apesar de não ser legal, ilegal, né? É legal, agiu conforme a lei, conseguiu o melhor preço, teve ampla divulgação, muitas empresas concorreram e ele escolheu o melhor, cumpriu o mais barato e melhor e bom, barato e bom, beleza. Só que ele agiu, ele desrespeitou um princípio da moralidade, tá? Ele não foi ilegal, mas foi imoral, porque ele comprou isso no momento que não era para comprar, porque deveria juntar dinheiro para comprar vacina. Exemplo hipotético, tá? Impessoalidade é ser impessoal, ou seja, não dar preferência entre si, ou seja, contratar só amigo. Vou contratar meu amigo, meu tio, meu sobrinho, meu periquito. Não pode. Um exemplo de impessoalidade, de agir com impessoalidade, é fazer concurso e licitação. Então, quando faz licitação e concurso, eu estou dando oportunidade para todo mundo, independente de quem seja. Então, é agir com impessoalidade. Publicidade é os atos serão públicos, tá, pessoal? Por isso o concurso tem que ser público, tudo tem que ser público, tá bom? É agir com publicidade aí. Exceto que não vai ser público, é coisas que referem à segurança do município, né? E também coisas pessoais, né? Informações pessoais. Exemplo de publicidade, portal de transparência. Você vai lá, vai ver quanto cada servidor ganha na prefeitura, tá? Só que você não vai ver CPF, não vai ver RG, não vai ver onde mora. Por quê? Porque isso aí já vai além. Isso aí já é coisa de íntimo, né? Coisa pessoal, tá bom? É vedada a utilização de nomes, símbolos, sons, imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade do servidor público. Foi o que eu falei para vocês, né? Usar, o professor Alê fez. Olha, escola, sabe? Por saúde. Não pode. Não pode fazer uma assim, não, hein? Vamos lá, pessoal. A administração municipal, pessoal. Quando a gente fala de administração municipal, eu posso dividir a administração municipal em duas: em órgãos, tá? Órgãos e entidades.
Entidades. Pronto. Órgãos é a própria prefeitura com seus órgãos, com as suas secretarias. Entidades são entidades que o município cria para ajudar ela. E essa entidade ela acaba tornando responsável por aquilo, tá bom? A administração municipal é constituída de órgãos que integram a sua estrutura administrativa da prefeitura, né? E de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. As entidades, ela é por fora, pessoal, tá? É por fora. É uma autarquia que o município cria, é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação que o município cria, por exemplo. Os órgãos da administração direta, os órgãos da a administração direta é a própria prefeitura, que vamos dizer, prefeitura, porque eu tenho a administração direta, quando a prefeitura faz, e a administração indireta, que são as entidades que a prefeitura cria para fazer para ela. Então, a gente diz que faz indiretamente. Então, isso aqui, entidade dotada de personalidade jurídica, isso aqui nada mais é do que entidade da administração indireta. Por quê? Porque o município que cria indireta, não consigo falar, escrever um termo indireta. Porque o município cria essas entidades para ajudá-la. Bom, ou o município faz diretamente, por meio de seus órgãos, ou ela cria por fora uma entidade, ela cria uma empresa pública, cria uma sociedade economista, cria uma autarquia para fazer para ela. Então, os órgãos da administração direta, que compõem a estrutura administrativa da prefeitura, se organizam e se coordenam atendendo os princípios técnicos recomendáveis e o bom desempenho de suas atribuições. E são o quê? São as secretarias municipais, são a administração distritais, são os conselhos municipais. Aqui deu um exemplo, tá? Mas existem mais, tá bom? Mas para fim de prova, o que é a Secretaria Municipal? Órgão. O que é administrações distritais? Órgãos. O que são conselhos municipais? Órgãos. Já as entidades dotadas de personalidade jurídica própria compõem a administração indireta, foi o que eu falei para vocês. Por que personalidade jurídica própria? O que é ter personalidade jurídica própria? Personalidade jurídica própria, pessoal, é poder ter bens no seu nome e poder ser ré ou autor em um processo. Então, por exemplo, quando a guarda municipal ela comete algum erro e aí eu venho entrar na justiça contra o guarda, vou dizer que ele multou, mas ele estava errado, que não tinha aquela lei que amparava aquele guarda, por exemplo hipotético. Eu não vou entrar na justiça, grosso modo, entrar com uma ação contra o guarda, porque o guarda está representando o município, o guarda faz parte de um órgão, que é a Secretaria de Segurança Pública, e não faz sentido, não aceita entrar contra o guarda, vai entrar contra o município, é o município que responde, tá bom? Por quê? Porque o órgão não tem personalidade jurídica, ou seja, a secretaria, o próprio guarda não tem personalidade jurídica para responder pelos seus atos. Já quando é a entidade, ou seja, o município cria uma entidade para fazer para ela, é a entidade que vai responder na justiça. Exemplo, a Seguridade Social, a sua aposentadoria é dever do município. O município vai criar um órgão lá para você se aposentar, né? A sua previdência. Então, geralmente faz parte do próprio município. Esse órgão, tá lá, órgão que se trata da Previdência do Servidor Público, lá em Três Rios. E aí, qualquer problema que você tem na justiça, não consegui me aposentar, blá 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 blá, tá faltando coisa, você entra na justiça contra o município, porque não pode entrar contra o órgão. Mas é muito comum, e acredito que Três Rios também seja assim, que ele acabe com o órgão e cria uma entidade que vai tratar da previdência do município, dos servidores públicos. E aí, meu jovem, você não vai entrar mais na justiça contra o município, você vai entrar direto com a autarquia que ela criou para tratar disso, tá bom? Ela vai ser responsável, essa autarquia vai ser responsável. Então, quem fazem parte da administração indireta? Ou seja, quem o município pode criar para ajudar ela? Ela pode criar uma autarquia, ela pode criar uma empresa pública, ela pode criar uma sociedade de economia mista e pode criar também uma fundação pública. Tá? E aí, pessoal, não vou entrar em detalhe cada um, a lei orgânica não entra em detalhe. Em direito administrativo a gente aprende muito sobre isso aqui, bem ao fundo, mas sabe que ela pode criar aqui. Cada um é para uma coisa, tá? Cada um é diferente aqui. Lembrando que a fundação pública, ela adquire personalidade jurídica, ou seja, ela se torna responsável pelos seus atos, vamos dizer assim, grosso modo, com a inscrição da escritura pública na Constituição de cartório do registro civil de pessoa jurídica, tá? Por quê? Porque, via de regra, são todas criadas por lei, né? Eu não quero entrar no mérito lá do direito administrativo, que a gente sabe que algumas não são autorizadas só,
Só que aqui na fundação pública, a lei que vai trazer ela não cria ela de fato. Para ela nascer de verdade, ela tem que ter a inscrição aí nesse cartório de registro de pessoa jurídica, tá? Vamos continuar. Então, gravem isso. Entidade da administração indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Cada um é criado pela prefeitura e se torna autônoma. Essa autarquia, essa empresa pública, por exemplo. Tá? Elas são réis, autores do processo, elas respondem pelos seus atos, elas têm bens no nome dela, tá bom? Vamos mudar de assunto agora. Publicação das leis e atos municipais face a perante boletim informativo oficial do município, né? Com circulação periódica de no mínimo 3 vezes ao mês, ou jornal local com edição periódica de no mínimo 3 vezes por semana. Então, 3 vezes ao mês no boletim informativo e 3 vezes por semana, no mínimo, aí, no jornal local. A publicação das leis, né? Dos atos municipais. Por quê? Tem que publicar a lei para o pessoal conhecer a lei, né, pessoal? Né? Eu falei, pessoal, né? Ou os atos municipais, a nomeação, por exemplo, nomear. Vai se nomear para o concurso. Vai ser publicado lá no Diário Oficial, vai ser publicado no jornal, né? Caso haja um jornal. Nenhum ato vai produzir efeito antes de sua publicação. Por quê? Porque o ato, para produzir efeito, tem que ter a publicação. Então, vamos supor que botou uma lei lá que te obrigou a andar de chapéu. Até esse exemplo hipotético, tá, gente? Só vai começar a andar de chapéu quando a lei for votada, aprovada lá. Você só vai começar a andar de chapéu quando publicar essa lei, tornou público essa lei. Top, né? Vamos continuar. 48 aí. Bom, pessoal, agora vai falar um pouquinho sobre servidores. Lembrando que a gente vai aprender sobre isso também. Deixa eu ver sobre isso também no Estatuto do Servidor. Aqui é só apenas um conceito que a lei orgânica nos trouxe. Que não necessariamente está correto, mas também não está errado. Enfim, vamos lá. Ó. Servidores públicos funcionários é um termo mais antigo, funcionário. Empregados, no caso, empregados públicos, tá? Porque está faltando aqui. São recursos humanos do poder público municipal. Beleza, óbvio que é. São recursos humanos, são pessoas que trabalham lá. Tá? Então pode ser um servidor? Pode. Pode ser um funcionário? Pode. Pode ser um empregado? Pode. Existe a diferença? Existe. Vamos ver aqui, ó. Funcionário é o servidor ocupante de cargo público criado por lei. Tá? Então, funcionário é aquele que ocupa um cargo público. É você futuramente. Já o empregado é o servidor contratado por qualquer órgão no governo sob regime de CLT, ou seja, é seletista, é o carteira assinada, tá bom? E pode ser um empregado público, né? Você sabia que tem município no Brasil, tem vários municípios que não são estatutários. Via de regra, pessoal, a Constituição diz que tem que ser regime jurídico único. Porque antigamente era assim, metade era estatutário, metade era seletista, e isso é uma loucura. E aí eu falava assim, olha, ou é estatutário ou é seletista. O estatutário, ele se adapta melhor à realidade do município, tá? E aí o município, a maioria do município é estatutário, você vai ter estatutário, vai ter estatuto, vai ter estabilidade, bonitinho. Ou seja, vai ser regido por estatuto. Os seus direitos e deveres vão estar no estatuto do município. Já tem município que não é estatutário. Os servidores, as pessoas que trabalham lá são chamados de empregados públicos. Eles são regidos por CLT. Ou seja, são carteira assinada. Ah, então pode mandar embora a qualquer hora, Alexandre? Não. Vai entrar mediante concurso, não pode ser mandado embora a qualquer hora. É óbvio que não tem estabilidade, tá, pessoal? Mas para mandar embora tem que ter motivação. E aí tem que ter uma motivação, né? Ponto. Saiba que isso existe. Ficam proibidos de ocupar cargos comissionados ou funções todos aqueles que se enquadram nas condições de inelegibilidade. Ou seja, que, lembra que, né, muitos políticos perdem, né, o direito de votar, o direito de ser votado, fica inelegível, né, não pode ser votado. E aqui, ó, é o seguinte: ocupar cargo comissionado não pode. Então, por exemplo, vamos supor que o político está, o vereador fulano, o vereador professor Alê, está inelegível. Eu não poderia ocupar um cargo público, tá? Um cargo comissionado, cargo de chefia. Isso aqui é tudo cargo de chefia. Cargo de livre nomeação e exoneração do prefeito, tá bom? Não poderia. Vamos continuar aqui. Assim como na União, no Estado, no município, na sua estrutura administrativa, funções típicas de Estado, na sua assim como na União, como no Estado, o município vai identificar na sua estrutura funções típicas de Estado, tá? Que será atribuída atribuição do funcionário efetivo. O funcionário efetivo, pessoal, é aquele que entra mediante o concurso.
As funções típicas de Estado são as funções que impõem algum direito, algum dever para você, alguma penalidade. Por exemplo, o guarda municipal, ele é uma função típica. O pessoal que trabalha com dinheirinho lá, o fiscal fazendário, o procurador é uma função típica, ele que defende o município. Então, tudo isso que tem a ver com trânsito, com higiene, está até aqui, né? Segurança, fiscalização de obras, né, que pode punir a pessoa que está fazendo obra, serviço urbano, costume, postura, né? Higiene, trânsito, tudo isso, transporte coletivo, meio ambiente, tudo isso são funções típicas, tá? Beleza. E quem vai realizar essa função típica vai ser o funcionário. É o que está escrito aqui. Na administração indireta, tá? Ou seja, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública. Aplicar-se preferencialmente o regime jurídico da consolidação da lei do trabalho, ou seja, CLT. Ou seja, CLT. Então, nas empresas públicas, ou qualquer parte da empresa pública, no caso, qualquer uma aqui não seria, né? Preferencialmente vão ser seletistas, tá? Alexandre, mas autarquia geralmente é servidor estável, né? Que é regido por estatuto. Sim, mas o que está escrito aqui é isso aqui, tá? Para você que está mais avançado, tem um conflito aqui mesmo. Na administração indireta, então, vai ter uma preferência para ser seletista, tá? A investidura de servidores públicos de qualquer dos poderes municipais depende de aprovação prévia e concurso público. Ou seja, para eu investir, para eu entrar e me tornar um servidor público, vai ter que ser meio que concurso público. Tá? Esse concurso público ele pode ser só de provas, ou seja, só é uma provinha mesmo que eu vou lá fazer. Ou pode ser de provas e títulos. Neste caso aqui, além da prova, vamos supor que vale 80, o título vale, sei lá, 20. E aí soma tudo dá 100. Ou seja, o título ele faz parte da pontuação que vai me botar lá na frente ou lá atrás, tá bom? Então pode ser um concurso público só de provas, que geralmente é, ou de provas e títulos, que geralmente é o concurso dos professores, né? Os títulos eles ganham pontos que botam mais na frente. Não é concurso só de provas e títulos, pessoal. É de provas ou de provas e títulos. Pode ter concurso só de provas e também pode ter concurso só de provas e títulos, tá bom? Outra coisa que despenca em prova é a estabilidade, né? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Ou seja, para ganhar estabilidade são 3 anos, beleza? Os funcionários públicos civis nomeados em virtude de concurso público. Estabilidade a gente já sabe, né? Enfim, o que é estabilidade? Quando você fica mais tranquilo, depois de 3 anos, quando você passa no concurso, vai tomar posse, e aí contou 3 anos, você fica estável. Estabilidade, pessoal, é o direito que você tem, prerrogativa, né? De só ser demitido num processo administrativo, ou seja, um processo que ocorre dentro da prefeitura, ou pela justiça. Bom, é isso aí. Ah, Alexandre, então, se o prefeito acordar de mau humor lá e quiser me demitir, não pode me demitir. Exatamente, porque você é estável. Alexandre, se eu não for estável, se eu estiver no estágio probatório, naquele período ainda de 3 anos, né, não passei de 3 anos, então pode dizer que eu posso ser demitido? Pode. Porém, vai ter que ser motivado a sua demissão. Então, não pode ser uma motivação que seja inválida, tá? Então, mas não é tão comum. Vou ficar preocupado. Quando eu estudei isso em direito administrativo e direito constitucional, os professores me deixavam muito preocupado. Não vale a pena fazer concurso. Vale sim, pessoal. Ninguém vai ser demitido aí no estágio probatório, não. Mas se você fizer umas coisas muito erradas, entendeu? Ou então não fazer o seu serviço, por exemplo, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas poderia, tá? Aí, no caso, não teria o processo administrativo, não teria um procedimento que tinha que te ouvir, aí pode ter testemunha, não teria nada disso, tá? Teria uma coisa mais informal, mas teria que ser motivado. O funcionário público só vai perder o cargo mediante um processo administrativo que lhe seja assegurado para a defesa, ou em virtude de processo criminal, né? Cuja sentença judicial transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, né? Não cabe mais recurso. Transitou em julgado quer dizer que não tem mais recurso, e aí você vai perder sim o seu cargo, tá? Você vai ser demitido. E aqui deveria ser o funcionário público estável, né? Porque a lei orgânica ela não completou, mas aqui está falando do servidor público estável, tá? Só que você vai levar a palavra do jeito que está aqui. Vamos continuar. Isso aqui também a gente vai aprender demasiadamente lá em Estatuto do Servidor, tá? Que é o quê? Invalidada por sentença judicial a demissão. Exemplo, eu fui demitido,
mas eu não fiz isso. Ah, demitiu a si mesmo. Aí eu fui no juiz, juiz, eu não fiz isso, tenho prova. Provei, o juiz falou assim: não, você está certo, você vai voltar. Então, invalidou a demissão por sentença judicial. Eu serei o quê? Reintegrado. O nome dessa volta é reintegração. Isso a gente vai aprender de novo lá em estatuto. Ah, Alexandre, entendi. Então a volta do servidor demitido, que foi demitido injustamente, é chamado de reintegração. Ele será reintegrado. Exatamente. Ó, garantindo-lhe percepção dos vencimentos atrasados. Será que eu vou receber os vencimentos que eu está atrasado? Óbvio. Se eu fui demitido injustamente, pessoal, se a sentença judicial decidiu que eu vou voltar, não tem processo administrativo que bote. Por mais que o processo administrativo me demita, se eu recorrer à justiça, a justiça decidir que eu tenho que voltar, que foi demissão injusta, eu vou voltar. Não tem mais processo administrativo, não, entendeu? Ou seja, a prefeitura é obrigada a acatar a justiça, porque a justiça ela faz coisa julgada, tá bom? Extinto o cargo ou emprego ou declarada sua desnecessidade, ou seja, acabou com o cargo, o emprego, acabou, porque não é necessário aquele cargo. O servidor público é estável, uma vantagem de você ser estável. Ficará em disponibilidade remunerada. Disponibilidade remunerada é você ficar em casa ganhando. Só que você vai ganhar proporcionalmente ao tempo que você trabalhou em prefeitura, né, na administração pública, tá bom? Até você ser aproveitado em outro cargo ou emprego, até você ser aproveitado, ou seja, pegar você e botar em outro cargo equivalente. Alexandre, se for extinto um cargo ou emprego, ou declarada a desnecessidade, né, do servidor público que não é estável, ele será exonerado. O que é isso? Ele será mandado embora, grosso modo. A gente aprendeu o que é exoneração, acho que mais lá em estatuto, né? Ou seja, vai sair. Vai sair. Ué, mas vai sair? Vai sair. E aí eu ficava preocupado por causa disso. É óbvio que você não vai se preocupar, porque a chance disso acontecer é mínima. Isso não acontece, pessoal. Né? Tudo bom? Então tá isso aí bonitinho para você levar para a sua prova de aprender isso mais à frente. Vamos continuar. Lembrando que o tempo de serviço federal, ou seja, eu já fui servidor federal, estadual, municipal, é computado integralmente, tá? Para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Por isso que eu falei para você. O tempo de disponibilidade, né, o quanto que você vai ganhar é proporcional ao tempo de serviço que você já fez, né, na administração pública. Enfim, se você não entendeu, não tem problema. Lá no estatuto eu vou te explicar direitinho. O que está dizendo aqui no artigo 62? Se eu fui servidor público federal, estadual, saí, fui lá para municipal, o tempo de serviço vai continuar, tá? Vai continuar valendo, tá, pessoal? Vou continuar pagando a minha aposentadoria, né? E vou continuar trabalhando normal e vai contar, tá? Não vai contar do zero de novo, não. Para aposentadoria, para tempo de serviço. É assegurado para efeito de aposentadoria a contagem recíproca não concomitante de tempo de serviço nas atividades públicas e privadas, inclusive o tempo de trabalho comprovadamente exercido na qualidade autônoma, fazendo uma compensação financeira segundo os critérios estabelecidos em lei. O que é isso? De repente você trabalhou em iniciativa privada, né? Ou então você é MEI, né? Enfim, ou trabalho. Não, MEI não. É MEI também, MEI também. Ou então pagava o INSS por fora, né? Como autônomo. E aí você passou no concurso. Quer dizer que agora acabou, né? Não, vai contar, tá? Por mais que seja regime diferente, a tendência é contar, tá bom? E você vai. Só que você vai ter que ter uma compensação financeira. Você vai ter que pagar um pouquinho a mais, porque pode ter uma diferença de salários, enfim. Aí é outros 500, tá? Só pra você saber. Vamos continuar. Ao servidor público com exercício de mandato efetivo. Aqui está errado, a banca quis dizer, a banca não, a lei orgânica quis dizer eletivo, tá? Eletivo, não é efetivo. Efetivo é o servidor efetivo, é aquele que fica para sempre, tá bom? Que é mediante concurso. Aqui quis dizer eletivo, tá? Há um erro de digitação aqui, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Acontece que eu posso ser servidor público e ganhar para prefeito, ganhar para vereador, ou ganhar para deputado, tá? E aí, como é que vai ser? Se for um mandato eletivo, né? Federal, estadual ou municipal, ficará afastado do cargo ou emprego. Aqui, na verdade, deveria só ser federal e estadual. Aí empurrou o municipal aqui. Você vai levar para a prova do jeito que está aqui. Se for federal, municipal, estadual, vai ser afastado. Ou seja, você é afastado do meu cargo público, tá? Para exercer a minha função de deputado, de presidente, de governador. Beleza? Lembrando que aqui tá errado, não é para ter municipal aqui, mas tá, beleza. Fazer o quê? Entendi. Se for um mandato de prefeito, eu também serei afastado do meu cargo.
Eu não posso trabalhar como prefeito no meu cargo ao mesmo tempo. Mas eu posso optar pela remuneração que lhe convier. Ou seja, de repente, eu sou guarda municipal, ganho R$ 1.000. Vamos supor, R$ 1.000, exemplo hipotético, pessoal, 1.500, 1.500. E aí vim candidato a prefeito, ganhei, né? E aí eu vou começar a ganhar 10 mil como prefeito. É óbvio que eu vou escolher, eu vou, né, vou afastar do cargo de guarda, né? E vou exercer o meu mandato de prefeito. Quando eu exercer todo o mandato, eu volto para o guarda, né? Volto para o guarda. Eu não perco o meu cargo público, tá? Mas aí, enquanto estiver exercendo o mandato de prefeito, eu posso escolher se eu quero ganhar como guarda 1.500 ou como prefeito 10 mil. É óbvio que é prefeito. Pessoal, mas aí tem casos, pessoal, que você, tipo assim, auditor da Receita, policial federal, policial rodoviária federal, que você ganha lá 18, 20 mil, depende do delegado, você ganha 20 e poucos mil. E aí, é óbvio, né? Você não vai querer ganhar 10 mil do prefeito. Só que você pode optar pela remuneração. Então, você vai exercer né, o prefeito lá e vai ganhar como o valor que ganha o deputado, que ganha o delegado, por exemplo, tá? Exemplo hipotético. Você pode optar pela remuneração. E se for vereador ali? Se for vereador, se houver compatibilidade horária, você vai receber as vantagens do seu cargo, de guarda, por exemplo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Aqui escreveu certo. Como assim? Você vai acumular. O vereador então pode acumular. Sim, se tiver compatibilidade de horário, ele vai trabalhar como vereador e como guarda ao mesmo tempo, tá bom? Exemplo, eu dei o exemplo do guarda, mas serve para outros, tá? E não havendo compatibilidade de horário, você vai ser a norma anterior, que é a do prefeito, né? Não havendo compatibilidade de horário, eu vou ficar afastado do cargo de guarda, mas vou poder escolher se eu quero ganhar o que ganha o guarda ou o que ganha o vereador. Mas vou trabalhar como vereador, né? Ó, entendeu? Qualquer coisa você volta um pouquinho. Ó, em qualquer caso que exija um afastamento para o mandato letivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Ou seja, o vereador, o prefeito, não tem a aposentadoria própria, tá, pessoal? Não tem seguridade social própria, tá? E aí o que acontece? Vai continuar descontando lá o valor lá da guarda municipal, normal, tá? Por quê? Vai contar, eu vou trabalhar como prefeito, mas vai contar como tempo de serviço de guarda para eu me aposentar, tá bom? Vai contando. Bacana, né? Ou como vereador, no caso. Agora, não vai contar exceto para promoção por merecimento. Promoção é quando você sobe de cargo, né? Sobe de carreira, né? Sobe de classe, na verdade. Porque tem cargo, pessoal, que são várias classes. Primeira classe, segunda classe. É o mesmo cargo, guarda municipal. Só que tem guarda de primeira, segunda classe. E que você vai subindo de classe, vai ganhando mais. E você sobe por merecimento e por tempo de serviço. Por tempo de serviço, você vai subir. Então, automaticamente, quando você voltar, você pode estar numa classe maior. Mas agora, por promoção, por merecimento, você não vai subir. Tá bom? Não vai subir de jeito nenhum. Promoção, não. Óbvio, você não está trabalhando, né? Por merecimento você não sobe. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como sendo exercício estivesse. Então, vamos supor que é 15%, 9%, sei lá, do vencimento do guarda, né? Vai descontar essa proporção do meu vencimento lá de vereador, tá? Não relacionado ao vereador, que ganha 10 mil, por exemplo, mas relacionado ao guarda. Então vai descontar um pouquinho lá para minha aposentadoria. O vereador ocupante de cargo em emprego público municipal é inamovível de ofício pelo tempo que durar o mandato. Como eu disse a vocês, de repente eu sou guarda municipal, e eu estou lá implicando com o prefeito, né, entregar as contas lá. O prefeito sabe de uma coisa? Eu vou botar esse guarda municipal para ser guarda lá na zona bem longe. Não pode, não pode. De ofício é pela prefeitura, pela administração. Não pode. Ou seja, a prefeitura ela não pode simplesmente me pegar e me mover para outro lugar. Tá? Eu sou inamovível. A não ser que eu queira. Aí eu peço, ó, gente, eu quero ir morar num tal lugar. Aí sim, aí pode, mas vou morar no bairro tal, me joga para lá porque eu quero ficar perto. Não, aí pode, tá? Mas o outro caso não poderia. Se o prefeito quer te mover, não pode. Constitui patrimônio do município, né? São os direitos que o município tem, bens móveis e imóveis de domínio pleno, direito ou útil, né? De direito ou útil. A renda, né? O dinheirinho, né? Proveniente do exercício da sua atividade, de competência e prestação de serviço. Enfim, é os direitos, pessoal, os bens do município, bem móvel e imóvel, e a renda que ele ganha lá. São patrimônio do município.
Lembrando que a alienação de bem municipal, alienação é a troca de titularidade, né? O exemplo de alienação é a venda mais comum. A venda de bens imóveis subordinada à existência de interesse público, ou seja, para vender qualquer coisa do município, tem que ter um interesse público, um interesse maior, devidamente justificado. Será sempre precedido de avaliação, ou seja, vai ter que ter um avaliador para determinar quanto vale aquilo e vai obedecer as seguintes ordens. Quando for imóvel, pessoal, uma casa, um terreno imóvel, depende sempre de autorização legislativa, depende de uma lei, tá? Vai depender da Câmara aprovar para você vender o imóvel, o prefeito vender o imóvel. Bom, e tem imóvel que não pode ser vendido, obviamente. Cujo voto favorável de no mínimo 2/3 dos vereadores compõem a Câmara, tá bom? Dispensada a concorrência no seguinte caso. Concorrência é o quê? As pessoas, né, vão, vão entrar lá como se fosse como se fosse um leilão, pessoal, mais ou menos, tá? Esses casos seriam doação para uma entidade carente, tá? Isso seria, não precisa de concorrência, né? Que você vai doar, simplesmente. Outra coisa que despenca em prova demais a gente vai falar agora do Poder Legislativo, né? Que é a Câmara, é o quê? É a quantidade de vereadores. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e composta de 13 vereadores. Pessoal, tem que decorar, tá? Ah, decora por bem, decora por mal, são 13. Ah, Alexandre, 13 é PT e Lula, beleza. Ah, eu gosto do PT e do Lula, beleza, então é 13. Ah, eu não gosto, então é 13 também, tá bom? Então, grave, eu não quero saber se é político, se você é contra, se é a favor. Eu estou falando que grave é o número que é importante, e isso despenca em prova, todas as bancas cobram isso aqui. Representantes do povo, né? Obviamente, os vereadores são representantes do povo em pleito direto, né? O povo vai lá, diretamente decide. Sistema proporcional, a gente sabe muito bem, não é o sistema majoritário. O sistema majoritário, quem ganha mais voto entra. Sistema proporcional não é assim, é a proporcionalidade. Por isso que o vereador teve 1.000 votos, o outro teve só 800, o de 800 entrou e o de 1.000 não entrou. Por quê? Porque é proporcional. Um mandato de 4 anos, todo mundo sabe. Outra coisa que a banca às vezes pede é isso aqui, ó, condições de elegibilidade para exercício do mandato de vereador. Ou seja, para eu ser um vereador, tem que ser o quê? Eu tenho que ter a nacionalidade brasileira, eu tenho que ser brasileiro, eu tenho que estar em pleno exercício de direitos políticos, ou seja, direito de votar e ser votado, por exemplo, não foi cassado, né, meus direitos políticos. O alistamento eleitoral, ou seja, eu tenho que ter o título de eleitor, o domicílio eleitoral na circunscrição. O que que é isso? Eu tenho que morar, tá? No município que eu quero vir vereador. Então, se eu quero vir vereador de Três Rios, eu tenho que morar em Três Rios. A filiação partidária, a candidatura avulsa, não é permitida no Brasil, você tem que se filiar a algum partido obrigatoriamente. E a idade de 18 anos mínima, né? Para ser vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos, tá bom? É importante, leve para a prova. A Câmara vai se reunir ordinariamente na sede do município, ou seja, todos os anos a Câmara vai se reunir lá. Você pode ir lá, que elas estão lá, está lá aberto. Do dia 15 de fevereiro a 30 de junho, isso aqui cai em prova. E dia 1º de agosto a 15 de dezembro. No dia e horário lá do regimento interno. No regimento interno vai ter o dia e horário. Não precisa gravar, não. Mas isso aqui precisa saber, pessoal. Eu não entendi. Pessoal, sempre fala que é do dia 15 a dia 15. É mais fácil para eu memorizar. Ah, é do dia 15 ao dia 15. Só que não vai trabalhar nas férias escolares. É do dia 15 ao dia 15, não trabalha nas férias escolares. Nos meses de férias escolares. Pessoal, meses de férias escolares, você sabe, é janeiro e julho. Então, vamos lá, dia 15 é dia 15. Ah, já sei, é dia 15 de janeiro a 15 de dezembro. Certo, mas não trabalha nas férias escolares. Opa, se não é 15 de janeiro e se não trabalha em janeiro, vai pular para o dia 15 de fevereiro. Ah, 15 de fevereiro. E também não trabalha julho. Então ela vai até dia 30 de junho, que é o último dia aqui. Aí fica julho sem trabalhar, volta dia 1º de agosto e aí vai até dia 15 de dezembro, tá bom? É uma maneira que eu usei para memorizar. Qualquer coisa, você volta um pouquinho para a aula não ficar muito longa. Vamos continuar. A Câmara, ela vai se reunir, né? Aqui, sessões. Sessões, pessoal, são reuniões. Essas reuniões, elas podem ser ordinárias. Ordinárias é quando tem data e hora já para existir. Igual aqui, ó, dia 15 de fevereiro, 15 de dezembro, só que não trabalha nem janeiro e nem julho. É ordinário, tem lá o horário bonitinho, vai ter o dia. Mas pode ser também extraordinário, é aquela que ocorre de repente, tá? Alguma coisa aconteceu, a gente vai ver aqui quem pode propor, né? Uma sessão extraordinária. E aí vai ter que ser uma sessão no domingo, no feriado. Pode acontecer? Pode. Vai ser uma sessão extraordinária. Ou sessão solene.
A sessão solene, como o nome já diz, é solenidade, né? É para dar posse ao prefeito, ao vice, é para homenagear alguém, né? Lembra aquela homenagem lá das pessoas que fizeram alguma coisa pelos municípios? É uma sessão solene, uma solenidade, tá bom? Então são três tipos de sessões que existem. A convocação extraordinária da Câmara. A gente já viu que tem a sessão extraordinária. E quem é que pode convocar? Será que eu, né, um mero professor ali, vai chegar lá e dizer, "Ó, gente, ó, eu quero que vocês trabalhem domingo, que eu quero votar aí o negócio domingo." Não é assim que funciona. Tem casos, tem específicos, né, que podem convocar extraordinariamente a Câmara. Quem pode convocar? O prefeito ele pode convocar extraordinariamente a Câmara quando entender necessário, tá? O presidente da Câmara ele pode convocar para o compromisso e posse do prefeito e do vice. Mas, Alexandre, a posse do prefeito do vice no dia 1º de janeiro já está marcado, é ordinário. Certo, pessoal, mas isso aqui dá a entender de uma posse extemporânea, né? Que é fora do tempo. Que seria o prefeito não tomou posse porque estava doente, aí ele ficou bom, lá em março ele ficou bom, e o presidente da Câmara convocou extraordinariamente a Câmara para dar posse ao prefeito e ao vice, tá? Exemplo hipotético. Pode ser também pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, que é a maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante, alguma coisa que demanda urgência, alguma coisa que demanda interesse público relevante, tá bom? Lembrando que na sessão legislativa extraordinária, aquela que foi convocada de repente, né, a Câmara só vai deliberar, só vai decidir sobre a matéria para a qual foi convocada. Não vai, vamos aproveitar para votar aquele negócio lá. Não, só vai votar para aquilo especificamente que eles foram convocados, tá bom? É uma sessão extraordinária. Outro assunto importante que cai em prova, né, e aqui a lei orgânica traz, não é tão comum trazer. A Câmara Municipal ela vai se reunir obrigatoriamente no dia 14 de dezembro. Você precisa decorar esse dia, tá? Por quê? Porque ela vai se reunir perante a comunidade para comemorar a emancipação política administrativa do município. Foi quando Três Rios se tornou município. Eu não sei a história de Três Rios, de fato, eu não estudei a história de Três Rios. De repente, ela fazia parte de outro município, tá? E ela se emancipou, ela virou um município. Aqui onde eu moro, são vários municípios. O meu município, por exemplo, pertencia a outro. Ele se emancipou, ele se tornou. E aqui, 14 de dezembro, opa, tem um zoom aqui sem querer. Foi tem como dar zoom aqui. Nem sabia. 14 de dezembro foi né, o dia que emancipou, tá bom? Então grave esse dia. Ocasião que vai obrigatoriamente ser executado o hino nacional, o hino oficial de Três Rios. As deliberações, ou seja, as decisões da Câmara serão tomadas sempre por maioria dos votos, presente a maioria dos seus membros, tá? A gente viu que são 13 vereadores, então vai ser sempre decidido pela maioria. A maioria é o quê? A maioria é metade mais um, né? Seria 7 aqui, porque não tem como ser metade de 13, né? 13 vai ficar esquisito. Vai ficar 6,5, né? Que não faz sentido. São 7, tá, pessoal? Então, presente a maioria dos seus membros, né? Beleza, salvo disposição em contrário. Então, via de regra, é a maioria dos votos presente a maioria dos membros. Só que tem várias exceções. A votação da lei orgânica, por exemplo, é uma exceção, tá? Das leis complementares é uma exceção, a gente vai ver aqui agora. Então, via de regra é isso aqui, mas tem exceções de fato, tá, pessoal? Vamos continuar? As sessões serão públicas, tá? Então, a regra é que a sessão seja pública, só que pode acontecer de ter uma sessão secreta, uma sessão que não possa entrar ninguém. Aprovada por 2/3 dos vereadores. Você tem que lembrar que são 2/3 dos vereadores para aprovar uma sessão secreta, para ter uma sessão secreta, beleza? As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Então, 1/3, pessoal, é só dividir 13 por 3, tá? E 13 por 3 vai ter aí a presença mínima aí de 1/3, tá bom? É claro que não tem como dividir 13 por 3, né? São 5, né? Vão ser 5. 5, salvo engano, são 5 no mínimo. Então, mas ele vai levar para a prova 1/3, tá? Para a sessão abrir. Senão, não vai abrir a sessão, não vai ter sessão naquele dia. Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local. Ou seja, lá que vai criar leis de assunto de interesse local, observar as determinações de hierarquia constitucional, suplementar a legislação federal e estadual e fiscalizar mediante controle externo. Então, a Câmara é um controle externo que fiscaliza o quê? A administração direta, que é a própria prefeitura, e a administração indireta, ou administração indireta, né, que
são as entidades que o município cria, né? A gente viu lá, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? E as empresas que o município tem a participação, beleza. Quem vai fiscalizar? A Câmara. Ela é o quê? Um controle externo, ele controla externamente. Por quê? Porque dentro da prefeitura também tem um controle, só que é o controle interno, é dentro dela. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Agora a gente vai ver, pessoal, algumas informações de cabe à Câmara com a ação do prefeito e cabe só à Câmara, tá? Cabe à Câmara com a ação do prefeito. O que que é isso? Quer dizer que cabe à Câmara, mas precisa também do prefeito dar o ok, sancionar. Entendi. Mas vai ter uma competência que é exclusiva da Câmara, ou seja, não depende de prefeito nenhum. Beleza? Então são essas duas opções. Pessoal, eu vou cortar, apesar de ser aula única aqui, eu vou cortar esse bloco, tá? Porque a aula está ficando um pouquinho longa, para a gente ir para o próximo bloco, tá? Então eu vou dividir essa videoaula em duas, tá bom? Então vai ter a parte 1 e a parte 2. No próximo bloco a gente já começa daqui, tá? Vai ficar mais fácil para vocês também. Senão a aula vai ficar muito longa, beleza? Então, o próximo bloco, a gente termina aqui. Cabe a gente vai ter vários assuntos para debater. Então, te vejo no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.